Você já sentiu que o seu erro foi tão grande que Deus desistiu de você? Hoje eu falo com pessoas que estão em silêncio espiritual, pessoas que falharam, que se afastaram e acham que o seu tempo acabou. Eu sou a pastora Deise Carvalho e hoje você vai entender. Deus não usa quem nunca erra, Ele usa quem se arrepende. E nós vamos ver isso na história de Pedro. A queda de Pedro não foi o fim, foi o início de uma grande transformação. Fique aqui comigo porque Deus vai falar com você hoje. O erro de Pedro começou antes da sua negação, começou no orgulho. Em Mateus capítulo 26, verso 33 ao 35, vai nos dizer assim: Respondeu Pedro: Ainda que todos escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E disse-lhe Pedro: Ainda que seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. Pedro amava Jesus, mas confiava mais na sua força do que na graça. O perigo começa quando você acha que nunca vai cair. Como diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Imagine só a cena. Uma noite fria em Jerusalém. O ar gelado, Jesus foi preso. Pedro está ali no pátio tentando se esconder nas sombras, mas se aproxima de uma fogueira para se aquecer. O som da lenha estalando, o medo dentro dele, dentro do peito. Uma criada, ela se aproxima e aponta para Pedro. Depois outra pessoa também se aproxima. E, enfim, um grupo diz assim: o teu modo de falar te denuncia. E Pedro jura: não conheço esse homem. Na terceira negação, o galo cantou. E veja o que diz em Lucas, capítulo 22, verso 61. E o Senhor voltando-se olhou para Pedro. E o Senhor voltando-se olhou para Pedro. Jesus, ele não gritou, ele apenas olhou para ele. Aquele olhar quebrou Pedro por dentro. Ele saiu dali, chorou amargamente. Ali nasceu dentro dele o arrependimento que cura, não o remorso que mata. Pedro achou que o seu ministério ali tinha acabado, mas ao achar isso, o que o Pedro fez? Pedro achou que o ministério havia ali acabado. O que ele fez? Voltou para o lugar da pesca, voltou para aquele ambiente da pesca. Mas Jesus, ele foi atrás de Pedro. Em João, capítulo 21, verso 15 ao 17, nós vamos ver assim: Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? E respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Jesus repete isso 3 vezes, faz 3 vezes a mesma pergunta a Pedro. E Jesus perguntou 3 vezes para curar as 3 negações de Pedro. Jesus, ele não faz auditoria de erros. Ele faz uma conferência de amor. Ele só deu o chamado novamente a Pedro: apacenta minhas ovelhas, depois que Pedro se quebrantou. O seu chamado, ele vem depois da sua cura. Primeiro, Deus, ele precisa nos curar
para depois nós vivenciarmos a plenitude do nosso chamado. Não tem como nós vivenciarmos a plenitude de um chamado se não formos restaurados e curados pelo poder do Senhor. Pedro foi restaurado após ele se arrepender. É necessário nós nos arrependermos primeiro para permitir que essa cura venha acontecer dentro de nós. E assim o chamado de Deus vem resplandecer a nossa vida. Não podemos vivenciar um chamado com feridas interiores dentro de nós. Primeiro devemos buscar a cura em Deus, sermos restaurados e curados para vivermos a plenitude de graça, a plenitude da graça do Senhor e a plenitude de tudo aquilo que Ele tem preparado a nós. O homem que outrora tremeu diante de uma criada quando o acusou, agora é o homem de Atos 2. Em Atos capítulo 2, verso 14, diz assim: porém, apondo-se em pé com os 11, levantou a voz e falou-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. O erro, ele não define você, mas o arrependimento, ele redefine a sua história. Amém? Vamos orar. Senhor, que hoje todos aqueles que estão vendo esse vídeo entendam que é necessário estarmos completamente arrependidos das nossas falhas. Senhor, perdoa os nossos erros. Muitas vezes erramos com palavras, com atitudes, com posicionamentos errados. Senhor, nos perdoe e faça com que o nosso chamado venha florescer. Aqueles que se encontram perdidos no caminho, que o Senhor venha direcioná-los conforme a tua vontade. Que nós possamos ser também aqueles que ministram a verdade, que nós possamos vivenciar a plenitude da sua graça. Nos perdoe por tudo aquilo que nós pecamos e erramos, e restitua dentro de nós o chamado para que floresça em nós, possa reabundar a tua graça. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra e por esse ensinamento que o Senhor hoje nos trouxe. Alcance cada vida e derrame sobre elas a tua unção, o teu poder e a tua bondade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de um recomeço, com alguém que nesse momento está vivendo essa estação, esta fase. E comente aqui embaixo: eu recebo o meu recomeço. O Senhor, Ele está te esperando, porque Ele tem um grande chamado para a tua casa e para a tua vida. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Curta, deixe seu like e também comente aqui embaixo: eu recebo o meu recomeço.